convidamos para vir para a mesa a doutora Eurico de Santi, doutora Tatiana e doutora Camila. A expositora do segundo painel, Desafios Reais do Planejamento Tributário, é a doutora Camila Brunhosa Tapias, mestranda em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito de São Paulo, do projeto Macrovisão do Crédito Tributário, linha de pesquisa Planejamento Tributário e Norma Geral Antielisiva, sócia da área tributária de Tosini Freire Advogados. Já passamos a palavra. Doutora Eurico, muito obrigada. Muito obrigada, primeiramente, à Procuradoria por essa excelente e única oportunidade na pessoa da querida Rita Nolasco, que exatamente. Mas é uma oportunidade, de fato, muito rica da gente ouvir os procuradores, ouvir auditores fiscais. Não necessariamente no nosso dia a dia a gente tem essa oportunidade. Na verdade, as oportunidades, de fato, são muito escassas. Então, eu agradeço demais essa oportunidade, querida Rita, e agradeço demais a oportunidade também ao professor Eurico de Santi, que é uma pessoa que ele deixou, né, e permitiu que nós trabalhássemos nesse caso, nesse projeto tão rico que é a Macrovisão do Crédito Tributário. Então, muito obrigada, professor Eurico. O tema que eu gostaria de trazer para os senhores é justamente os reais desafios do planejamento tributário. Se os senhores me permitem, eu gostaria de falar de pé, e lá no cantinho, por favor. O que nós temos hoje de planejamento tributário? O planejamento tributário é, sem dúvida nenhuma, o tema mais complexo e mais controverso que nós temos hoje no direito tributário. Seja porque ele carece de conceitos e critérios objetivos, seja porque, com a alta carga e com essa elevada carga tributária no Brasil, as empresas elas necessitam se planejar o tempo todo, muitas vezes sim, para pagar menos impostos, seja porque o tema planejamento tributário, na cabeça de cada juiz, na cabeça de cada julgador, eles usam muito a intuição, justamente porque carece de conceitos e critérios, é uma coisa muito intuitiva do julgador, do juiz, tá? Na linha do que o Breno e o Daniel já comentaram com os senhores, essa pesquisa que foi realizada por meio desse projeto Macrovisão do Crédito Tributário, ela começou com perguntas. Nós quisemos ouvir representantes do fisco, representantes dos contribuintes, empresários, assessores, auditores, advogados, acadêmicos, julgadores administrativos e judiciais, procuradores. Então foi uma pesquisa bem rica para entender qual é o problema do planejamento tributário hoje no Brasil. O que falta no planejamento tributário? O que nós precisamos? O que a gente precisa trazer para a nossa legislação que não tem? E aí, eu gostaria de ler para os senhores, resumidamente, quais as respostas obtidas nessa nossa busca, né? As respostas: o planejamento tributário, além de ser uma ferramenta de gestão empresarial, é dever do administrador, devendo fazer parte dos orçamentos das empresas. Não há critérios objetivos que garantam a possibilidade de planejar-se legalmente, e isso é bastante sério e é onde a gente vai discutir bastante. Existe a necessidade de regras claras e procedimentos específicos que balizem o planejamento tributário e garantam a segurança jurídica. A discussão quanto à substância econômica passou a fazer parte da tomada de decisões das empresas em matéria tributária, embora ainda não haja legislação a respeito do assunto, nem tampouco decisões judiciais relevantes dos tribunais. Grande parte dos pesquisados entende que a economia tributária é sim uma justificativa válida para o planejamento tributário. Grande parte das discussões quanto ao planejamento tributário tem envolvido multa agravada e implicação criminal, inclusive aos administradores. Grande maioria dos pesquisados entende que deve haver uma norma geral antielisiva, já que o Código Civil não é suficiente, e a maioria dos pesquisados entende que o cenário internacional influencia sobremaneira a tributação brasileira, especialmente pela importação de conceitos estrangeiros.
Então, dando um rápido sumário de qual é a nossa discussão e o que a gente precisa discutir qual que é o nosso desafio? O nosso desafio maior é propor mudanças ao planejamento tributário por meio de uma norma anti-elisiva que possua conceitos claros, critérios objetivos, meios ágeis de consulta às autoridades fiscais, garantindo a tão almejada segurança jurídica. A questão a norma geral anti-elisiva, ela é uma garantia ao contribuinte, mas é uma garantia para o fisco também. E por isso, essa necessidade e urgência de que nós discutamos esses conceitos. Dando um passo atrás, a hora que a gente fala de norma geral anti-elisiva, é importante a gente entender muito rapidamente onde é que ela apareceu no Brasil. Porque a norma geral anti-elisiva existe há muitos anos na Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Grã-Bretanha, grande parte dos países desenvolvidos já possui essa norma geral anti-elisiva há muitos anos. Então, o que a gente tem? Na verdade, a gente tinha uma doutrina tradicional, né, uma visão tradicional da doutrina brasileira, que era a questão de, olha, se a empresa ela cumpre com as regras, ela não está ferindo nenhuma legislação, qualquer planejamento tributário é válido, que é aquela discussão da forma sobre a substância. Por muitos anos se discutiu que se o contribuinte faz um planejamento tributário não ferindo qualquer legislação, mesmo que aquela operação não tenha substância, mesmo que aquela operação não tenha propósito negocial, mesmo que aquela operação não tenha propósitos econômicos, aquele planejamento tributário era totalmente válido, que é justamente essa visão tradicional da doutrina. Então, planejar era um direito, um direito do contribuinte, não importando quais os objetivos visados. O que se falava era a forma sobre a substância. Se a forma está correta, se a forma não infringe nenhuma legislação tributária, o planejamento tributário ele era totalmente válido e aceito pelos julgadores. Quando é que muda isso? Quando o Brasil resolve, através da Lei Complementar 104 de 2001, resolve inserir no ordenamento tributário, no CTN, através do artigo 116, parágrafo único, resolve inserir a norma geral anti-elisiva. O que diz o parágrafo único do artigo 116? A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular, ocultar a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos. Esse artigo, esse parágrafo único do artigo 116, houve uma tentativa, ele foi introduzido em 2001, em 2002, através da MP 66, que virou a Lei 10.637, houve uma tentativa de normatizá-lo. Especificamente, quanto à norma geral anti-elisiva, a MP 66 não foi para frente, a 10.637 não trouxe isso. O que acontece? Hoje em dia, nós temos um parágrafo único totalmente desprovido de normatização. E aí, o que ocorre? O que está ocorrendo hoje? Tudo cabe dentro de dissimular. Tudo cabe dentro desse parágrafo único. Então, todas as autuações, hoje em dia, em relação a planejamento tributário, elas cabem dentro desse parágrafo único e eu vou mostrar para os senhores por quê. O que aconteceu depois desse parágrafo único? Houve uma mudança de olhar da Receita Federal. A doutora Márcia muito bem falou, me fale de quando é essa jurisprudência? Por quê? Por conta desse olhar da Receita Federal. Mudaram-se as leis? Houve sim uma alteração, mas o que mudou substancialmente? O olhar da Receita Federal. A Receita Federal, ela começa a olhar a substância sobre a forma, o propósito negocial, o propósito econômico do planejamento tributário. Houve a inserção desse parágrafo único e por conta dele, o que acontece? Nós importamos muitos conceitos dos Estados Unidos,
porque os Estados Unidos foram os pioneiros em substância sobre a forma e propósito negocial. Na verdade, a nossa norma geral antielisiva, em tese, ela tem inspiração na legislação francesa. A legislação da França, ela traz esse conceito de dissimulação, né? E embora a nossa inspiração para essa norma geral antielisiva tenha sido da França, nós passamos a importar conceitos dos Estados Unidos. Substância sobre a forma e propósito negocial são muito utilizados e são conceitos muito bem conceituados nos Estados Unidos. Aqui nós não temos regramento para isso. E o que nós vimos foi que a partir de 2001, com a mudança do olhar da Receita Federal, começou-se a aplicar a substância sobre a forma. Embora falacioso o termo, tá? Eu gosto sempre de ponderar essa questão da substância sobre a forma ser uma falácia, nós começamos a adotá-los. E, como eu coloco aqui, que já era adotado em muitos países, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Bélgica, eles já atuavam com esses conceitos. E aí, o que acontece? Essa mudança do olhar do fisco, da Receita Federal, nós vamos buscar agora a substância. Esse planejamento tributário, ele tem uma substância, esse planejamento tributário, ele tem um propósito negocial que não a própria redução de tributos. Então, não importa a forma jurídica, não importa o único fato de você cumprir a legislação. Me dê a substância, me dê o teu propósito negocial, me dê o teu propósito econômico desse planejamento tributário. E o que acontece? Não há legislação específica no Brasil sobre substância, sobre a forma e nem propósito negocial. E aí, só reiterando, a questão do próprio propósito negocial. Quais os propósitos? O que a Receita hoje busca, né? O fisco hoje busca? Quais são os propósitos, os objetivos, independente da economia tributária? Se o contribuinte vem e faz um planejamento tributário com a única justificativa, eu estou em tempos de crise, eu preciso reduzir a minha tributação, meu planejamento é unicamente para reduzir tributo, ele não é válido, tá? Então, o propósito negocial, ele busca justamente isso. Mesmo se não houvesse a economia tributária, a operação, a transação, ela se sustentaria? Então, nesse caso, o que a gente tem visto? A economia tributária é unicamente uma consequência. Eu preciso ter um propósito, eu preciso ter um porquê dessa reorganização societária, desse planejamento, que não seja a economia. A economia é unicamente uma consequência. E aí, o que acontece? Todos esses planejamentos que foram feitos, essas reorganizações societárias, as autuações, elas vinham como falta de propósito negocial, e na verdade elas vêm até hoje, e quando há falta de propósito negocial, o auto de infração, ele é lavrado com uma multa agravada de 150%, justamente por conta do conceito de simulação. Então, se não tem propósito negocial, a operação ela é simulada. O que acontece com o fato de nós não termos legislação, normatização da norma geral antielisiva? A hora que a gente fala em conceito de simulação, que é o conceito do Código Civil, a gente traz para o direito tributário o conceito do Código Civil, a gente cai num único problema. Muitos autos de infração foram derrubados e são derrubados até hoje, porque o conceito de simulação do Código Civil, ele é muito restrito. Então, um conceito de simulação de aparentar, conferir, transmitir direitos a pessoas diversas, daquelas quais realmente se conferem ou transmitem, conter declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Vocês entendem que os autos de infração hoje lavrados, que são ditos como simulados, eles deveriam unicamente entrar nessas três possibilidades? Na grande maioria das vezes, não o são. Então, a partir do momento que nós não temos um regramento para a norma geral antielisiva que vá balizar o nosso planejamento tributário, se a gente cai na questão de simulação, isso é facilmente derrubado. Os casos que forem, os autos de infração, e na verdade hoje, até pegando um pouco do que o Breno e o Daniel falaram, por conta de toda essa história do CARF, das Zelotes, nós estamos dando para o judiciário
os grandes casos, que até o Leonardo mencionou, planejamento tributário, ágil, lucros no exterior, preço de transferência, que ele disse que é uma preocupação de os juízes não terem, muitas vezes, condições, e não é nem condições, assim, eles não têm vivência nessas grandes operações. Então, por onde eles vão sair? Vão derrubar os autos de infração por conta da simulação. Tá? Então, assim, a gente não tem regramento hoje, a gente usa os regramentos do Código Civil. E o outro que a gente usa do Código Civil também é a questão do abuso. E o abuso, também no Código Civil, ele tem um conceito muito específico. É um conceito totalmente voltado para o Código Civil, que é difícil você colocá-lo hoje num auto de infração tributário. Então, a hora que eu falo em abuso, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz... pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. E, combinado com o 187 também do Código Civil, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou bons costumes. Então, assim, o que a gente vem usando nos nossos autos de infração, e o que a gente tem visto, na verdade, nos nossos autos de infração, também é uma caracterização de não tem propósito negocial, tem abuso. O abuso, de novo, é um conceito do Código Civil. Não necessariamente ele se aplica ao próprio processo tributário. E justamente por conta disso, o que a gente pensou? Precisamos, digo, na figura do próprio professor Eurico e do Paulo Conrado, que iniciaram o projeto Macrovisão do Crédito Tributário, o que a gente precisa buscar numa norma geral antilesiva? Nós precisamos pensar em aspectos procedimentais, aspectos substanciais e de conceito, e aí foi que nós começamos a analisar os projetos de lei que existem para regulamentar essa norma geral antilesiva e também normas estrangeiras. O que nós vimos foram 4 projetos de lei, 2 da Câmara, 2 do Senado, para a norma geral antielisiva. As justificativas dos parlamentares é muito próximo dos nossos problemas. Uso do poder discricionário pelas autoridades fiscais, necessidade da transparência, olha ela de novo aqui, ausência das hipóteses legais que justificam a desconsideração, aplicação da desconsideração baseada unicamente em indícios e que trata-se de uma medida muito gravosa para deixar o livre-arbítrio do poder público. Então, as justificativas para os projetos de lei são os mesmos. O que nós ficamos bastante impressionados, mas para o lado negativo, é que se algum desses projetos de lei passar, nós continuamos em muito maus lençóis, porque elas não trazem o que a gente precisa. Elas trazem um procedimento anterior, na linha do que o Breno falou, um procedimento anterior ao auto de infração para... Quando o poder público ele pega um planejamento na mão, ele analisa aquilo, mas são, com o perdão da palavra e com o total respeito aos parlamentares, são projetos muito pobres. E nós estaremos, sim, se esses projetos passarem, nós estaremos sem o que a gente precisa. Nós não teremos os critérios objetivos, nós não teremos os conceitos necessários. E aí foi que, levando essas discussões em sala de aula, né, justamente nessa grade da macrovisão do crédito tributário, na Fundação Getúlio Vargas, é que o que nós vamos buscar nesse projeto de lei? O que vai precisar conter nesse projeto de lei? Algumas das coisas que foram levantadas. Primeiro, a questão de aspectos procedimentais. E aqui eu dou total crédito ao Dr. Clóvis Cabreira, que ele bate muito nessa questão. Nós precisamos de um procedimento específico de consulta. Nós precisamos analisar, ter alguma possibilidade de passar esse planejamento tributário
para uma consulta antes de um auto de infração, talvez por um grupo dedicado ao planejamento tributário unicamente, pode ser. Esse grupo seria formado paritariamente ou apenas por representantes do fisco? Creio eu que o ideal seria a paridade, mas o que seria fundamental para um grupo que analisa um planejamento tributário mediante uma consulta? A imparcialidade. Também, em relação ao procedimento de consulta, estabelecer um tempo razoável para essa resposta. Primeiro, para atender às necessidades empresariais. Então, eu quero fazer uma reorganização societária, eu demoro 3 anos... Se o grupo demora 3 anos para responder essa consulta, é ineficaz. A gente precisa atender às necessidades dos empresários. Eles precisam se reorganizar o quanto antes. Eliminar, talvez, ou reduzir a multa em função da apresentação da consulta. Então, se eu apresento uma consulta para esse comitê, seja de julgadores, representantes do fisco, do contribuinte, se eu apresentar essa consulta, eu vou ter uma redução na minha penalidade, caso esse planejamento tributário ele seja considerado abusivo? E quais esses efeitos da consulta? A consulta ela vai vincular todas as demais empresas? Ela vai vincular unicamente a pessoa que pergunta? Ela vai ter, como no STF, essa questão da repercussão geral? E propriamente, nos aspectos procedimentais, como é que vão ser esses procedimentos? Depois de analisada a consulta, o contribuinte ele é automaticamente autuado? Continua utilizando ou não a multa agravada? Se a consulta fala, olha, o teu planejamento é abusivo, continua então, depois de toda essa boa-fé, a multa agravada de 150%? Vai existir esse contencioso prévio à fiscalização? E também o que nós discutimos talvez a elaboração de um guia de orientações para o próprio contribuinte, com análise de casos passados, com análise de diversos planejamentos tributários, falando, olha, isso você pode fazer, isso você não pode. Então, isso é uma segurança para o contribuinte, é uma segurança para o fisco, é uma segurança agora com o novo CPC, que me vem com essa história, essa ótima questão da questão da sucumbência. Então, assim, sim, é uma garantia. Questão de aspectos substanciais. O que esse projeto na norma geral antielisiva, ele teria de substância? Quais são os conceitos necessários? Então, a gente vai estabelecer princípios gerais para nortear a interpretação dos planejamentos tributários. Que tipo de princípios constitucionais nós precisaríamos? A gente vai falar da isonomia. Quais outros princípios? Principalmente, quais os valores nós queremos dar para a nossa norma geral antielisiva? Responsabilidade do fisco, uma receita mais democrática, uma transparência. O que nós queremos para a nossa norma geral antielisiva? Nós vamos colocar conceitos fechados? E como é que nós vamos definir esses conceitos, né? A gente vai falar de substância econômica e propósito negocial, como é utilizado em Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, e que funciona. Nós vamos falar de abuso de forma. A Alemanha ela utiliza, na norma geral antielisiva dela, abuso de forma. Basta, no nosso caso, só o Código Civil, ou a gente precisaria ter uma conceituação de abuso de forma também tributária? Abuso de direito, utilizado pela França e Bélgica. No nosso caso brasileiro, o que nós utilizaríamos? Fraude à lei, utilizado na Holanda, Espanha, Portugal. Então, quais desses conceitos nós precisaríamos colocar no nosso projeto de lei para que nós fizéssemos uma norma geral antielisiva, justamente para que a gente não caia no que a gente cai hoje? Tudo cai dentro do conceito de propósito negocial, substância, abuso. E, por fim, critérios objetivos. Eu preciso... O que eu vou precisar? Eu quero que essa legislação, esse projeto de lei, contenha propósitos empresariais
propósitos negociais, eles são importantes. Eu vou pedir, essa legislação, ela vai necessitar de que nós apresentemos informações sobre aumento da lucratividade numa reorganização societária, aumento de participação no mercado, então nós vamos precisar mostrar provas disso. Essas são as discussões que nós temos tido com o professor Eurico, com a doutora Rita, com o doutor Cabreira, justamente, com os meninos, justamente nas nossas aulas. O que nós temos aqui? Nós temos, eu cheguei aqui para falar de desafios do planejamento tributário e eu trouxe, e os senhores vão sair daqui com muito mais perguntas do que os senhores entraram. Mas é justamente isso. O que nós queremos é fomentar a discussão. O que mais a gente precisa? Que a gente precisa de uma norma geral antielisiva para resguardar fisco e contribuinte, isso é inegável. E aí, finalizando com qual o nosso maior desafio, de novo, propor mudanças no planejamento tributário por meio de uma norma geral antielisiva que possua conceitos claros, critérios objetivos, meios ágeis de consultas às autoridades fiscais, unicamente porque nós precisamos ter segurança jurídica nos nossos atos. E finalizando com a famosa frase do professor Eurico, melhorar o Brasil, sim, nós podemos. E nós contamos com a ajuda de vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos a exposição maravilhosa da doutora Camila Tapias e passamos a palavra para a doutora Tatiana Fidelis de Lima Santos, procuradora da Fazenda Nacional desde 2006, procuradora-chefe da Divisão de Grandes Devedores da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da Terceira Região desde 2010, especialista em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito e especialista em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Obrigada, bom dia a todos. Cumprimento aqui os membros da mesa, a pessoa da doutora Rita. Eu não tenho nem muito o que debater ou contrapor, porque, na verdade, eu concordo aqui em gênero, número e grau com a sua exposição. A gente tem uma carência muito grande dessa regulamentação. Planejamento tributário é uma matéria realmente muito árdua, muito complexa, difícil de ser tratada tanto pelos contribuintes quanto pela Fazenda. E segurança jurídica é a palavra, realmente é o que nos falta a todos para tratar essa seara do planejamento. Essa proposta de norma geral antielisiva realmente vejo como algo muito necessário. Os aspectos que foram abordados, tanto de substância quanto de forma, critérios, realmente tudo isso eu acho que é importante que fique tratado, que fique claro nessa norma, porque mais uma lei para tratar de forma genérica, como eu não conheço o conteúdo dos projetos de lei, mas pelo que você falou, Camila, os projetos realmente não atendem, né? Então a gente mais tem a legislação, e só que não resolve tudo, né? E mais uma que não vai resolver não vai adiantar. Então realmente é um momento de nos debruçarmos todos, os representantes aí da Fazenda, dos contribuintes, das empresas, para que saia uma norma mais esclarecedora e que realmente venha a contribuir para a segurança jurídica de todos. O que a gente vê, e aqui na Procuradoria a gente está nesse ponto muito ligado ao pessoal da Receita, né, nos últimos anos, somente como já explicou aqui a doutora Márcia, buscando até passar orientações jurídicas mais claras também para a Receita Federal, porque do lado de lá também não é fácil fazer essa distinção entre aquilo que está dentro do que é o direito do contribuinte, que sim, é inegável, tem o administrador até dever, não é, de buscar aí os meios mais eficientes, e isso inclui o aspecto econômico para administrar a sua empresa. Então, dentro daquilo que a legislação permitir, fazer opção por uma tributação menos onerosa, a princípio não é ilegal, não é abusivo. Mas nós vivemos num país onde
o regramento não é claro, e 2, também temos realmente muitas situações de abuso, né, em que se busca realmente fugir à tributação. Então, a gente tem inúmeras operações societárias e operações negociais que não são praticadas realmente com a finalidade que seria, a princípio, a finalidade aí negocial, empresarial, e sim com a finalidade de redução de tributo. E aí vem esse questionamento. Isso é realmente permitido? É possível? Me parece que aí, diante dessa disposição inserida aqui pela Lei Complementar 104, no artigo 116, o parágrafo único, né, que para a autoridade administrativa, para o fisco, não resta outra alternativa senão realmente adentrar nessa análise. E hoje, atos praticados com a finalidade tão só de reduzir tributo, para o fisco é muito claro que isso realmente se enquadra nessa previsão legal e que o auditor, a fiscalização, vai ter que atuar. Vai ter que adentrar, então, aí numa análise mais profunda sobre os reais motivos que levaram a essa operação, seja ela qual for a praticada ali, que ensejaria um fato gerador de tributo e que foi suprimido ou reduzido substancialmente. Então, adentrando nessa análise, aí a fiscalização realmente vai ter que passar por todos esses aspectos de substância e não apenas de forma, né? Como você já pontuou, teve essa evolução, mudança aí nos conceitos e na forma como o próprio CARF, que é quem se debruça mais sobre isso, tem analisado ao longo dos anos. Então, passou-se daquela coisa da análise mais formal, se a forma está ok, não houve uma fraude documental, não houve aquela operação, ela é a princípio válida, então esse planejamento teria que ser válido. Então isso foi superado e realmente eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar, porque a gente observa muito constantemente o abuso, né? Você olhar somente a forma dos atos, você não, infelizmente, não é suficiente, né? Para realmente aferir ali uma validade, uma juridicidade daquele ato. E aí a fiscalização adentrando em todos esses aspectos econômicos, dos objetivos daquelas operações, realmente isso tem sido mais frequente, tem sido trabalhado de uma forma mais profunda. A própria Receita internamente, né, tem muitos estudos na área da fiscalização sobre isso, para justamente não sair autuando tudo, mas realmente é difícil fazer essa distinção. A gente muitas vezes pega casos aqui de propostas de medida cautelar fiscal para interpor, e inclusive nós ficamos na dúvida se aquele caso realmente adentrou nessa seara do abuso ou o ato praticado seria totalmente válido e regular, ainda que aquilo tenha acarretado uma redução de carga tributária. E não é fácil, tem atos que realmente ficam num liame muito tênue, né? A gente, então, não tem como fugir da análise fática, aprofundada, e é nesse sentido que realmente que a fiscalização tem evoluído e isso tem ajudado bastante na análise, não tem como ser diferente, com a finalidade única, muitas vezes, de supressão de tributo. E, nesse sentido, a gente faz, sim, essa análise na Procuradoria. A gente também evoluiu, já não são interpostas cautelares fiscais de forma assodada. É feita essa análise, sim, da conjuntura econômica, da situação da empresa. Tudo isso é muito importante, né? E essa discussão do planejamento não tem como fugir dela, inclusive para esse ingresso. Apesar daquela presunção do lançamento, está feito, está sob discussão, mas, a princípio, o tributo está lançado. Mas a gente faz, sim, essa análise mais criteriosa já, hoje em dia, para realmente não sair propondo medidas aí que são muito onerosas para os contribuintes de uma forma assodada. Mas realmente tenho que concordar que a gente precisa de um regramento mais claro, para que os contribuintes consigam fazer, aqueles que agem de boa fé e realmente querem fazer um planejamento dentro dos parâmetros legais, né? E assim desejam operar,
sim, ter sempre esse receio da espada do leão atrás dele, e essas autuações são sim muito pesadas, porque quando você desconsidera, começa realmente a ir para multa qualificada, fica bem pesado. Então, para que os contribuintes tenham essa segurança e para que o fisco também possa atuar de uma forma ali mais seletiva e sabendo onde tem que olhar e até onde ele pode ir, do que isso aqui é permitido e isso não é. Então, aqui eu autuo, aqui não. De forma a desonerar também a Fazenda dessas discussões aí de anos a fio, administrativas e depois judiciais sobre essa matéria. É importante, eu acho que o uso, sim, de consultas, de precedentes, né, precisa ter, não sei, essa evolução do CARF, eu acho que passa por isso, e das DRJs também, né, de aprofundando essa matéria, você começar a criar realmente essa análise com precedentes, para que isso sirva de norte para atuação depois negocial dos contribuintes e o seu planejamento, para saber também o que se considera ou não legal ou abusivo da parte da Fazenda. Mas a lei, se vier realmente com esses aspectos todos que são importantes, acho que vai contribuir muito para que esse tema deixe de ser tão litigioso entre Fazenda e empresariado, porque realmente, da forma como está hoje, é gato e rato, e não tem como o fisco fugir da sua imposição, do seu poder dever, mas os contribuintes muitas vezes se sentem ali injustiçados, vamos dizer assim, né? Eu estou tentando fazer um planejamento para a economia, e isso é legal, eu posso fazer isso, faz parte da minha atuação empresarial. Então, aqueles que agem de boa fé, sim, tem que ter um respaldo jurídico também. Então, realmente, acho que os estudos que estão sendo feitos vão contribuir muito para que esse tema deixe de ser um campo minado tão grande, tanto para a Fazenda quanto para os contribuintes. A princípio, eram essas as colocações que eu tinha a fazer. Obrigada. Obrigada, doutora Tatiana. Agradecemos a presença do Dr. Eurico Marcos Diniz de Santi, idealizador desse grandioso projeto, juntamente com o Dr. Paulo Conrado, que eu não considero utópico, eu considero ousado, corajoso e muito promissor. Eu vou passar a palavra para o Dr. Eurico, ele é doutor e mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas. Bom, ele tem um currículo muito extenso mesmo, mas ele é coordenador de vários projetos dentro da FGV, inclusive participando de congressos no Brasil e no exterior, e é uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Rita, Tatiane, Leonardo, Camila, parabéns pela apresentação, Cabreira, Capitão Cabreira. Eu estou escrevendo um artigo para publicar no Jota nesse final de semana. Posso ler para vocês o primeiro parágrafo? Eu fiquei ouvindo aqui, escrevendo. É sobre compliance. É sobre compliance e o panóptico de Bentham. Compliance do quê? Conta-se que certo contribuinte caolho deixou de recolher imposto de renda à pessoa física, baseado no semiótico, argumento de semiótica, que tinha sua visão inteiramente comprometida em apenas um dos olhos. O fundamento do seu direito seria o artigo 6º, inciso 15, da Lei 7.713 de 88, o qual determina que são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de cegueira. A administração tributária, no entanto, questionou a interpretação do contribuinte, sob o argumento que tal interpretação poderia ensejar prática indesejada de planejamento tributário, induzindo que outros contribuintes furassem um olho com o único e proposital objetivo de afastar a incidência do imposto de renda à pessoa jurídica. Além disso, argumenta que, em nome do princípio da isonomia, seria necessário que a cegueira afetasse ambos os olhos, para que ele pudesse fazer jus à isenção. A discussão quanto à subsunção do caso concreto, a norma geral abstrata, foi levada ao STJ, que decidiu que o contribuinte caolho tinha direito, sim, à isenção. É caso concreto mesmo, é jurisprudência do STJ. Qual é a regra? Compliance do quê?
Como falar em compliance se o pressuposto para o cumprimento da regra é saber qual é a regra? A cláusula, todos são obrigados a cumprir todas as regras, resolve? Será que a obrigação das empresas agora instituírem programas de compliance será a solução? O que nos falta efetivamente são as regras, o que nos falta simplesmente é o direito. Eu queria usar essa abordagem aqui para a gente refletir. A ideia desse projeto foi justamente a gente entender que não dá para discutir só norma utilisiva, não dá para discutir só execução fiscal, não dá para discutir só processo administrativo. Tem que colocar num contexto maior do nosso direito, e o fato é que o que nos falta simplesmente é direito. Ninguém consegue entender as regras de imposto sobre a renda, ninguém sabe as regras válidas em tributação no exterior, ninguém sabe como é que vai ser a repatriação dos ativos do exterior que está aí correndo o prazo, ninguém entende as regras do PIS/COFINS, ninguém sabe o que é insumo, ninguém sabe o que é renda, ninguém sabe o que é mercadoria, ninguém tem clareza da distinção entre mercadorias e serviços, enfim, o problema é só esse. Então, me parece que não adianta, eu acho que primeiro adianta a gente discutir tudo isso, mas não dá para discutir sem levar em consideração o problema do direito material. E o problema central que justamente o objeto com o qual nós trabalhamos, o direito, é muito ruim. Então, a gente precisa primeiro mudar o direito e depois mudar tudo isso. Na fala do Bianco, eu acho que há um enviesamento ali. O CARF não tem que empatar 50% a 50%. O CARF tem que dar 100% a favor do fisco. Ou seja, não pode ter nenhum auto de infração indevido. Sabe? É 100% a favor do fisco. Esse que é o melhor do CARF. Ou seja, o problema não é o CARF. O problema não é o auto de infração também. O problema não é o auditor fiscal. O problema é o direito. Ou seja, o auditor chega lá pressionado, porque a alíquota é sempre a mesma, não pode modificar a alíquota, porque ninguém tem coragem de aumentar a alíquota do imposto de renda abertamente, ou do IPTU, ou do IPVA, ou do ICMS. A alíquota é sempre 17%, a do IPI é sempre 10%, mas tem que aumentar a arrecadação todo ano para cumprir as despesas. Então, na verdade, eu jogo para a categoria e jogo para os procuradores a obrigação de se virar nos 30. Arrecada aí de qualquer jeito, na dúvida, lavra o auto de infração e vê o que dá. Deixa para a DRJ decidir, deixa para o CARF, deixa para o STJ, deixa para o STF, só que demoram 10 anos. Ninguém sabe qual que é a legalidade. Então, o tema me parece que é esse. O planejamento tributário diante de uma legislação hipercomplexa, que se eu sou empregado, eu tenho que pagar imposto sobre a renda da pessoa física, a empresa tem que pagar na relação de emprego, contribuição previdenciária, a carga é 43%. Se eu vir de uma empresa do presumido, eu tenho que pagar 23,5%. Se eu vir de um empresário do simples, eu pago 10%. Se eu sou advogado, eu pago 8%. Se eu vir do MEI, eu pago 2%. Daí o cara vem falar que eu me tornei MEI e eu fiz um planejamento tributário só para me tornar MEI. Eu falo, não, mas meu nome é Manuel Estevão Isidoro, é MEI mesmo. Daí vem o procurador e fala, não, o cara colocou o nome de MEI só para poder pagar menos tributo. Foi um planejamento tributário feito há muito tempo, colocou esse nome com o único e devido propósito de se enquadrar como MEI, dizendo que eram as iniciais do nome dele. Enfim, que sistema é esse? O sistema das opções. O lucro presumido é opção, o simples é opção, o MEI é opção. Deus induz o quê? O cara fazer 10 MEIs, 10 empresas do simples, e aí não tem quem consiga controlar, quem consiga debater sobre esse tema. Eu acho que um ponto importante disso tudo é entender essa inversão que vem acontecendo aqui. Ninguém consegue entender o direito, então se dane o contribuinte. É obrigação sua, através do lançamento por homologação, é o que eu chamo a maldição do lançamento por homologação. Ninguém entende, mas agora você cumpre as regras. E com sanção de 150%, 75% por não cumprir as regras. Mas se não cumprir, não tem problema também, que depois tem um plano de financiamento, a gente ajeita tudo isso e resolve todo o problema. Enfim, é isso que vem acontecendo, e me parece que isso vem acontecendo agora nos programas de compliance. Ninguém sabe qual que é a regra, agora vocês instituam programas de cumprir as regras. Mas qual que é a regra? Cada um com seus problemas.
resolva as regras, cumpra as regras. E o que eu vejo é uma coisa assustadora, que me vem toda hora um contrato, uma cláusula para assinar, atestando que eu estou cumprindo todas as regras. Nem sei do que está se tratando, mas vem ali a cláusula. Olha, estou cumprindo todas as regras, estou adimplindo, respeitando tudo isso. Então, eu acho que, como a Camila encerrou a fala dela, esse não é um problema do contribuinte, é um problema de todos nós, é um problema da cidadania, é um problema da Procuradoria, é um problema da Receita Federal, é um problema dos advogados, é um problema do CARF, e a gente tem que encontrar a solução para esses problemas. E a solução já não é mais esse maniqueísmo entre o bem e o mal, e o certo e o errado, porque o que nos falta é justamente critério para dizer o que é lícito e o que é ilícito. Então a gente está vivendo hoje em dia essa crise de legalidade justamente pela falta do direito. E aí eu acho que é um momento importante, uma oportunidade importante para nós trabalharmos juntos. A ideia do projeto Macrovisão do Crédito Tributário é justamente essa, está juntando as instituições. A Rita tem feito esse trabalho super bacana de estar acompanhando isso. A gente teve uma grande dificuldade, chamou o Leonardo, de trazer a Procuradoria para dentro do projeto. É um projeto financiado por uma série de empresas, por associações, a Fresp, a Associação dos Fiscais de Renda de São Paulo, Sinafresp, a Ernst Young, a KPMG, enfim, a gente quer trazer a PGFN também para essa discussão. A gente descobriu que fere alguns direitos, categorias fundamentais do auditor, do procurador, que um deles é não acordar às 6 horas da manhã para frequentar um tipo de espaço como esse, mas a Rita tem desrespeitado essa regra, tem chegado a quase às 7 horas da manhã, toda segunda-feira. Segunda-feira também ninguém merece, não é? Mas enfim, eu queria reiterar esse convite para vocês. Eu acho que o grande desafio do Brasil hoje em dia é nós juntos, a sociedade, as categorias profissionais, recriar todo esse direito, propor soluções. A fala da Maria Cecília Meng, Márcia, um pouquinho quando eu cheguei aqui sobre transparência, acho que também é reveladora dessa percepção, como a Receita Federal tem se apercebido disso. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais foi me procurar para eu ajudá-los num trabalho. Sobre o que é? A gente quer defender a transparência da Receita Federal. Eu falei, não, vocês estão brincando. Vocês querem defender? Sim, nós queremos defender. Então, a percepção que a Receita Federal, ela fica valorizada a partir do aumento do fluxo de informação sobre aquilo que ela faz. Ninguém dá valor, ninguém consegue emprestar valor e importância para um órgão secreto. Agente secreto só é relevante e importante o 007 que está nos cinemas. O resto ninguém vê, porque é anônimo. Então, o fato de um servidor público estar aparecendo, estar surgindo, é uma coisa muito importante. E nesse trabalho de reflexão com os auditores fiscais, a gente começou a se dar conta que alguns equívocos na própria estruturação da relação jurídica tributária, da sua concepção que foi abeberando do direito privado. É um sem sentido pensar que a relação tributária se estabelece efetivamente entre a empresa pessoa jurídica e o Estado, numa relação de sigilo que exclui todos os demais. Se tem 4 contribuintes, eu tenho uma despesa de 100, eles têm que pagar 25 cada um. Se um é isento, porque o olho, então eles têm que pagar agora 33. Se outro é isento, porque produz carne, daí cada um tem que pagar 50%. Então, na verdade, a relação jurídica efetivamente não é entre o fisco e o contribuinte. A relação jurídica é entre todos. Então, efetivamente, a ideia de solidariedade, de relação jurídica, tem que ser repensada. Eu acho que há um espaço para a gente repensar tudo isso. A relação de contribuição é do contribuinte com todos. Porque se todo mundo paga menos. E se eu tenho regra, todo mundo pode cumprir a regra. Se a regra é clara, eu acho que a gente pode mudar completamente o paradigma, que não é mais um paradigma do crime, é um paradigma para cumprir as regras, todo mundo cumprindo as regras, todo mundo pagando menos
consegue alimentar o Estado, consegue baratear nossos produtos e gerar competitividade para o produto nacional e fazer do Brasil uma potência internacional. Ou, como diria Caetano, ou não. Bom, muito bom dia a todos. Para mim, é um privilégio estar entre vocês aqui e comentar que é maior privilégio ainda participar desses projetos lá do NEF, da Fundação Getúlio Vargas. De fato, depois de 30 anos de fazenda, eu já não estou mais na fazenda, já deixei a fazenda agora no início do ano, eu percebo a força desse tipo de debate acadêmico e interação entre órgãos administrativos, a própria academia, os profissionais do direito, que têm, de fato, a chance de mudar a nossa realidade. Eu vejo com muita esperança esse trabalho que está lá sendo feito. E eu queria enfatizar 2 pontos que, no meu modo de ver, são fundamentais. A doutora Camila até mencionou, talvez até a insistência um pouco chata da minha parte em algumas das reuniões acerca dessa questão inerente à consulta. Mas ela parte de alguns pressupostos. O primeiro deles é que a dimensão administrativa, ou seja, do fisco, olhando o contribuinte, olhando a atividade do contribuinte, também não é algo que está isento de uma visão talvez um tanto míope, pegando também um pouquinho a fala do Eurico acerca do benefício do imposto de renda aqui. Mas eu digo isso por quê? Porque também o fiscal no seu dia a dia, às vezes ele se enfrenta a determinados fatos negociais que lhe são apresentados para a fiscalização extremamente complexos, cujas dimensões vão além meramente da questão tributária e podem envolver uma série de outros elementos. Daí a necessidade absoluta de nós dotarmos de clareza a relação fisco-contribuinte. E ela pode se dar em vários níveis, né? O primeiro deles é quando você já tem a ação fiscal, ou seja, excluiu a espontaneidade, o fiscal está ali, então o resultado do trabalho dele tem que ser necessariamente um auto de infração, ou, se ele não encontra absolutamente nada, simplesmente declarar que encerrou o trabalho sem nenhum tipo de constatação de irregularidade. Mas, muitas vezes, ocorre a dúvida, decorrente justamente de toda essa complexidade da legislação e dos fatos concretos que estão diante dele para serem fiscalizados. Muitas vezes já passados anos, né? Porque a fiscalização sempre atua num período aí de 5 anos no tempo de execução. Tudo isso faz com que a importância de uma possibilidade do contribuinte oferecer o seu planejamento ou a sua intenção negocial para que o fisco possa, antes da sua autuação, que já exclui a espontaneidade, que é a ação fiscal respectiva, que o fisco possa dizer exatamente o que entende sobre aquele negócio. É evidente que essa matéria é complexa, é evidente que nós temos aqui uma série de dificuldades, mas eu chamaria atenção para alguns aspectos que são fundamentais. Primeiro deles, para você dotar segurança jurídica, você tem que ter agilidade. Então, uma eventual instituição de um mecanismo de consulta, que o Instituto da Consulta já é trivial entre os fiscos, vocês todos já conhecem, eu acho que é um bom mecanismo de se evitar o litígio propriamente dito, mas ele tem que ter agilidade, ele tem que ser rápido, porque no mundo dos negócios, evidentemente, a empresa não pode ficar de eterno esperando que o fisco analise com toda extensão e profundidade o negócio que está sendo apresentado para depois exarar, sei lá, depois de um tempo que não seja compatível com a realidade, uma resposta para o contribuinte dizendo sim ou não, né? Já se perdeu o objeto quando isso acontecer. Então, evidentemente que a agilidade ela teria que estar presente. Dotar uma eventual legislação que possa estabelecer procedimentos acerca dessa questão da consulta. De tempo, por exemplo, um decurso de prazo, se não for respondido em X tempo, o que vai acontecer com o entendimento do fisco acerca do negócio? Vai poder ser feito ou não o negócio? Vai ficar livre o contribuinte de alguma penalidade? Também precisa estar previsto, porque se o assunto for complexo, ou o fisco, já diante de todas as dificuldades que ele possa ter para responder rapidamente, ele demore muito tempo para fazê-lo, o contribuinte tem que ter algum tipo de salvaguarda. Poderia-se dizer, por exemplo, que eventualmente poderiam ser eliminadas as penalidades ou
quais seriam as condições para um desfazimento do negócio, se isso acontecesse, se passasse esse tempo, enfim. A matéria é deveras complexa, mas há necessidade de se aprofundar um debate nesse sentido. O segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês é a questão aqui em São Paulo. Depois da alteração no parágrafo único do 116, e aí a gente tem que lamentar o longo tempo que nós temos sem o estabelecimento dessa disciplina procedimental para que se faça a desconsideração de atos e negócios, ou seja, todo o teor que nós temos lá no parágrafo único do 116, a maioria dos fiscos começou a atuar dessa maneira, né? Começou a fazer a desconsideração. Então, o fisco federal, pela tipicidade da tributação federal, tem feito isso com maior constância e eficácia até mesmo. No caso dos tributos estaduais, pelas características envolvidas na tributação estadual, o tributo mais importante é o ICMS, muitas vezes você pode estabelecer aí a desconsideração em relação a atos que possam significar qualquer tipo de interposição fraudulenta. Então, normalmente, o fisco estadual tem uma experiência muito boa no que tange a questão inerente à interposição societária, né? A criação de empresas que possam atuar como sendo titulares de uma transação, quando na realidade não o são, estão dissimulando algo que precisa ser ocultado no entendimento desses contribuintes. Então, no aspecto estadual, eu acho que nós temos já uma cancha bastante percorrida, ainda que não tivéssemos a legislação procedimental, na lei estadual do ICMS em São Paulo foram inseridas hipóteses que permitem aí a cassação de eficácia de inscrição estadual e há alguns casos práticos muito interessantes também, onde são desconstituídos negócios e que podem afetar aí a tributação estadual, mas num âmbito muito menor do que o do fisco federal. Essa era a minha contribuição em relação ao debate. Muito obrigada.